Olá, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje eu quero falar com os irmãos aqui. Quero dar 3 motivos para que nós possamos orar a Deus, viver uma vida em constante oração. Amém? A Bíblia diz para orar sem cessar. Amém? Quando ela diz orar sem cessar, ela está falando de uma continuidade de oração, né? Estar sempre em oração, vigilante na oração. Amém? Se você ainda não curtiu, não se inscreveu nesse canal, você se inscreva aí para continuar recebendo os vídeos e os estudos que nós estamos fazendo aqui, amém? Bom, hoje eu quero apresentar aqui, primeiro nós vamos fazer uma pergunta, né? Por que precisamos orar? Eu quero dar 3 motivos para que nós venhamos orar e estar sempre em oração, vigilantes na oração. 3 motivos aqui extremamente importantes. O primeiro é: precisamos orar para vencer as tentações. Amém? Lá no capítulo 26, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, no versículo 41, o Senhor diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Esse texto é um texto muito importante para nós, porque nesse momento Jesus estava ali no Getsemane, pouco tempo ali, aguardando a sua crucificação, né? A ser levado para ser julgado e posteriormente ser crucificado. Mesmo naquele momento de tristeza, de angústia, em que o próprio Jesus ora ao Pai, pedindo para que o Pai passasse dele aquele cálice, porque ele sabia das angústias e das tribulações que ele haveria de sofrer ali, né? Diante da crucificação, ele mostrou algo maravilhoso para nós. Primeiro, porque ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia faça-se a tua vontade, né? Colocando a vontade do Pai como soberana, né? Sobre a sua vida. Mesmo ele sabendo como homem que ia sofrer todas aquelas questões, ele entregou-se inteiramente em confiança ao seu Pai, né? Sabendo que ele não poderia fugir da vontade de Deus, né? E ele, sendo Deus e homem, sabia disso plenamente. Amém? Então isso nos ensina que a vontade de Deus está acima de todas as coisas, que nada sai do controle de Deus. Amém? Tudo está no controle de Deus. E as situações, as circunstâncias que passamos são permissões de Deus, e Deus sempre visa algo melhor, né? Como Cristo ali, para ser crucificado, ele mesmo tendo que passar por aquele sofrimento, ele foi levado para aquele sofrimento para salvar as almas por um bem maior. Nós também devemos entender que às vezes Deus nos prova, sempre visando um bem maior para nós mesmos, ainda que nós no momento não venhamos a perceber isso. Amém? Então, mas olha que coisa maravilhosa. Jesus ali, ele olha para os seus discípulos, mesmo sabendo que enfrentar toda aquela situação, e ele diz assim, principalmente para Pedro e depois aos outros discípulos e a nós também: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, precisamos orar para vencer as tentações. Amém? Por quê? Porque somos homens, porque somos seres humanos com a natureza pecadora. E a tentação, todos os dias somos tentados de todas as maneiras, somos tentados pelo nosso adversário, o diabo, tentados pela nossa natureza pecadora, que sempre quer nos levar, né, e nos conduzir para a carnalidade, para longe de Deus, e também pelo mundo, pela sociedade, pela cultura que nos cerca e que quer nos levar de alguma maneira a nos distanciar do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz assim, essa é uma orientação de Cristo aos seus discípulos: vigiai, e quando fala vigiar, é estar em alerta, amém? Atento, observando, entendendo que nós somos falhos e pecadores, estar alerta para que nós não venhamos cair em tentação, e orar, amém, meus irmãos? Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Cristo, conhecendo a nossa natureza humana, porque ele experimentou, né, essa natureza, na sua pele, ele sabendo disso, ele diz: vigiar e orar. Então esse aqui é um motivo, um dos principais que nós devemos orar, né? Para não cair em tentação, porque a oração é a única que é capaz de nos fortalecer na fé.
Amém? Nós devemos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, mas também orar. Amém, irmãos? Orar para que nós tenhamos um espírito forte, fortalecido, nossa vida mais fortalecida, tenhamos mais comunhão com Deus e sejamos fortalecidos espiritualmente para não cairmos na tentação. Amém? Segundo motivo para a oração, para vencer as ansiedades. Então a ansiedade é um dos mal, né? Dos males mais patentes nos dias de hoje. Muitas pessoas estão ansiosas, atribuladas, passando por grandes dificuldades, por ansiedades profundas por causa da situação em que nós estamos vivendo, esse sentimento, né, de confinamento, essa situação difícil. Cada dia nos meios de comunicação nós vemos aí mais dificuldades, muitos alarmismos sobre várias questões que nos deixam ansiosos. E eu quero fazer aqui explicar mais ou menos aqui o que é ansiedade. A ansiedade, ela é a preocupação intensa, excessiva e persistente e medo das situações cotidianas, né? Algumas pessoas dizem que a ansiedade é o excesso de futuro, amém? Ou seja, a ansiedade é aquela coisa que é aquele mal psicológico que nos faz muitas das vezes perder a fé, porque estamos preocupados com o que vai acontecer, amém? Não estamos confiando inteiramente em Deus, preocupados com aquilo que vai acontecer, observando mais o futuro do que o presente, amém? Mas há recomendações na palavra de Deus para que nós oremos. Olha o que a Bíblia diz aí, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então aqui há uma recomendação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo para nós. Não estejais inquietos por coisa alguma. Amém? Ou seja, não se deixe levar pela ansiedade, pela inquietação da vida. Não se deixe levar pelos problemas e pelas dificuldades, mas esteja sempre confiando em Deus e que as nossas orações sejam sempre conhecidas diante de Deus. Amém? Pela oração e súplica e com ações de graças. Então, a oração ela nos ajuda a vencer a ansiedade, porque quando estamos ansiosos, muito preocupados com o que vai acontecer, com o dia de amanhã, Deus nos acalma através da oração, nos fortalecendo e dando forças para entendermos as situações da nossa vida, confiando em Deus. Amém? Confiar em Deus é algo fundamental. O apóstolo Pedro também diz algo sobre isso, lá na sua primeira epístola, né, no capítulo 5, no versículo 7. Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui é um texto maravilhoso que nos mostra que Deus tem cuidado de nós, amém? Deus está olhando por nós, nada sai do controle de Deus. Então não precisamos ter ansiedade. Se nós não conseguimos controlar esse mal psicológico da ansiedade, nós devemos lançar esse mal, né? Lançar essa ansiedade sobre Cristo. Amém? E o que quer dizer isso? É confiar em Cristo. É saber que Deus está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? E saber que Deus é aquele que pode resolver qualquer situação. Lançar as nossas ansiedades sobre Cristo, orar, pedir a Deus e colocar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele, quando foi humano, também passou por todas essas situações e enfrentou elas através da oração e da confiança na palavra de Deus e no próprio Deus, amém? Então confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, confiar que Deus está cuidando do seu povo e lançar as nossas ansiedades diante deles através da oração e da súplica em ações de graças, amém? Terceiro motivo, para orarmos, precisamos vencer as tribulações, orar para vencer as tribulações. Olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Então,
Paulo está escrevendo aqui à igreja de Roma, ele está dizendo: alegrai-vos na esperança. Que esperança? Na esperança da vinda de Cristo, na esperança da redenção futura, né? Em que Cristo virá e irá restaurar todas as coisas. Alegrai-vos na esperança do Filho de Deus. Amém, meus irmãos? E também ser pacientes na tribulação. Então, diante da dificuldade, da luta, da tribulação, devemos ser pacientes. Mas não conseguiremos ser pacientes na tribulação se não perseverarmos na oração. Amém? Então, a oração é importantíssima. Precisamos orar para vencer as tribulações, para suportar as tribulações. Porque nós estamos num mundo em que há tribulações, em que há dificuldades. Amém? Em que muitas coisas contrárias que não estão que estão longe do nosso alcance, né? Que nós não podemos controlar. Estamos num mundo que nós não podemos controlar tudo. Nós sabemos disso, mas devemos confiar em Deus, alegrar-vos na esperança do Cristo, olhar sempre para a cruz. Amém? Sabendo que Cristo tem um propósito em todas as coisas e que um dia Ele virá para nos tirar dessa angústia e dessas tribulações. Mas sede pacientes na tribulação, sempre perseverando na oração. Lá em 1 Pedro, de novo o apóstolo Pedro aqui, mais uma recomendação de Pedro, ele diz aqui, ó: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Devemos ser sóbrios. O que é ser sóbrios? É ser equilibrados. Amém? Não sucumbirmos à ansiedade, não nos sucumbirmos às tentações, não nos sucumbirmos às tribulações, não deixar que as tribulações nos tire a razão plena que está em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Ser sóbrios, equilibrados, confiando na palavra de Deus e vivendo a realidade na fé da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, confiando que Deus está no controle de todas as coisas e vigiar em oração. Amém? Aqui Pedro está falando, né, sobre vigiar em oração. Ele está fazendo aqui, claramente, Pedro está replicando aquela recomendação que Jesus deu a ele lá no Getsemane. Amém, meus irmãos? Salmo 102, 17, para fechar essa questão aqui, ó. Ele entenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Então a minha e a sua oração, ela sempre será ouvida por Deus. Amém? Deus está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Então precisamos orar porque os dias são maus. Precisamos orar porque o mundo está em grandes dificuldades. O mundo, e a Bíblia, a palavra de Deus diz, né, que a criação geme, né, pela redenção. Amém? A criação geme angustiada, querendo a restauração de todas as coisas que está na pessoa de Cristo Jesus. Assim como nós também, né, dentro da nossa alma, estamos ali aflitos, querendo, confiando e acreditando de que Cristo virá para restaurar todas as coisas. Amém? Mas enquanto Ele não vem, enquanto estamos nesse mundo, teremos que enfrentar todas essas dificuldades e só podemos enfrentá-la se estivermos em oração. Orar sem cessar. Amém? Vigiar e orar para que não caiamos em tentação. Amém, meus irmãos? Vamos orar uns pelos outros e crer que a oração pode nos ajudar, pois ela nos fortalece, ela nos dá força espiritualmente para que nós possamos suportar todas as dificuldades e crendo sempre que Deus está conosco. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Isso é só mais uma reflexão, né, para nós aqui, para que nós oremos cada dia mais e busquemos a Deus com maior fervor a cada dia. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo estudo. Deus abençoe a todos.